E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligenga. Não sei vocês, mas eu tô muito hypado pra nova geração. Tô assistindo tudo que sai sobre Scarlet Violet. E aqui temos um vídeo do Hybrid Hero, que é um Pokétuber gringo. E ele falou que Pokémon Scarlet Violet não são jogos rushados. Pra provar esse ponto, ele apresentou nesse vídeo pistas de Scarlet Violet em jogos de Pokémon desde 2008, quase 15 anos atrás. Vamos ver o que ele preparou aqui. Pokemon Scarlet and Violet are not rushed games. They have not just been made. They have actually been in development since at least 2014. Tá, ele fala aqui que o que eu já disse, né? Ele aponta que Scarlet Violet não são jogos rushados e que estão em desenvolvimento pelo menos desde 2014. And their names were conceived all the way back in 2008. E que esses nomes foram criados, né? Foram concebidos em 2008. I have the evidence to prove it. E ele diz que tem evidências pra provar isso que ele tá falando. Vamos ver. What's going on, guys? Hybrid Hero here. Way back when, Almighty Arceus and I actually made a video on his channel talking about how Generation 8 could possibly be in a Spain-based region. Now, obviously, we were wrong about that, and Sword and Shield ended up being Galar. But this is before we even knew what Sword and Shield was. There was just a lot of hints leading up to a Spanish-based region. Or region based off Spain, rather. And I urge Ele tá falando aí que na época de Sword and Shield ele apostou que seria uma região na Espanha. Ó, aqui ele tá falando que a Game Freak costuma viajar pros países que vão se transformar em regiões, ou pelo menos pros locais, né? O Havaí não é exatamente um país, pra se inspirar, né? E ele fala que eles fizeram isso com o Havaí, e a gente sabe que eles fizeram isso com Portugal. Vamos ver. And they would have done their research and enjoy their time there. And if you spot them in Hawaii, that's how you kind of know that a Hawaii-based game is kind of coming out sometime in the future. Now for Spain, we have a bunch of different visits from them. The first notable trip is in the fall of 2014 from Junichi Masuda himself. Tá bom, ele tá falando então que teve várias visitas, várias viagens até a Espanha, e ele diz que a primeira notável é em 2014, que o próprio Junichi Masuda foi até a Espanha. He was there at a school during the Chestnut Festival apparently. And he was just talking about how touched he was by all this of the Spanish fans and all the things he learned from the culture, and he was just amazed by Spain, the culture and the people overall. Ok, aparentemente ele foi pra uma escola durante um festival, gostou da cultura, gostou dos fãs de Pokémon lá. This is something you can still check out on his personal blog. I will leave the link to this in the description down below, but we will be coming back to this later on. Tá, ele diz que dá pra gente entrar no blog do Junichi Masuda e ver isso com os nossos próprios olhos, que ele vai deixar o link, e que vai voltar nesse ponto aqui em algum momento no vídeo. Much later on for something quite interesting that I'm ashamed that I didn't catch earlier. And I know a lot of people are gonna be like, oh my god. Next up, Omori was also in Spain for 2016 with Masuda, where they were promoting Sun and Moon. And they stayed there for an extended period of time, and specifically mentioned how they're trying to travel and do research on Spain. Tá bom, ele diz agora que o Shigeru Omori também foi até a Espanha, enquanto o Masuda tava promovendo o Sun and Moon, ficou um tempinho lá e tal. And they took their time and toured the entire country. Why would they do that if there wasn't a Spanish-based game coming out soon, right? And then in the end of October and beginning of November in 2017, once again, Masuda was spotted in Spain. And right before this, like near the end of October... Ok, 2017 mais uma vez eles foram vistos na Espanha, falou que o Omori quando foi visitou a cidade, o país todo. Masuda was spotted in southern France. And we all know by this point, southern France and Spain touch, right? They're like back to back next to each other, neighbors. Mwah. Tá, falou que a sul, né, ali bem na fronteira da França com a Espanha, que o Masuda também foi visto lá. Ok, essas visitas de fato são indicativos, mas vamos ver se tem mais coisa aqui. Because Kalos and this upcoming region we're suspecting are going to be right beside each other. Esse é um trabalho que eu adoraria ter. Eu também, visitar um país inteiro só pra anotar, ó, isso aqui é maneiro, vira um jogo. This could be it, boys. This and girls, don't worry. This could be it. This could be the game where we finally get Southern Kalos, but let's not go there just yet. Point here is, he was definitely exploring southern France while he was exploring Spain, so keep that in mind. Tá, ele fala que esses podem ser os jogos, né, Scarlet Violet, podem ser os jogos que a gente finalmente conheça a parte mais a sul de Kalos. Eu não lembro de cabeça quais são as áreas de Kalos, vou até dar uma olhada aqui no Bulbapedia,
Mas a gente já tá na dúvida se essa nova região vai ser inspirada só na Espanha ou se na Espanha e em Portugal. Eu tô vendo aqui que Kalos era dividida em Mountain Kalos, Coastal Kalos e Central Kalos. Então, aparentemente, essa parte do mapa de Kalos era inspirada na porção central e norte da França, e a parte sul da França foi meio que deixada de lado dos jogos. E aí, pelo que eu entendi, o Hybrid Hero dá a entender de que eventualmente a gente visitaria essa parte da região de Kalos que a gente não conheceu em XY nessas novas versões, quem sabe numa DLC. Não sei, mas se isso acontecer, abririam portas para várias coisas, né? Como, por exemplo, o retorno da Mega Evolução. Afinal, França e Espanha fazem fronteira, França serviu de inspiração pra Kalos. Kalos é a região da Mega Evolução. Vocês sabem onde eu tô querendo chegar, né? Let's talk about all the Gen 7 things before we move on to the Gen 8 stuff. So in Ultra Sun Ultra Moon, there is a lady on Coney Coney Island that has Espanol in her vocabulary. When you talk to her, she mentions that she's a muy excelente hairstylist. And she says the word. Tá, aqui ele tá falando que em Sun Moon tem essa NPC aqui. Vejam que ela fala espanhol, né? Ela fala muy excelente, que ela é uma hairstylist muito excelente. E ela fala espanhol nesse trecho. Hermosa, I don't know what that means. I should have asked all my artists. Cara, só um parênteses aqui. Eu acho um tanto quanto irritante quando esses youtubers gringos falam isso. Eu não sei como se pronuncia. Mano, eu também não sei, mano. Mas tem Translate, tá ligado? Tem Google Translate. Bota lá, ouve e vê como se pronuncia e tenta chegar o mais próximo possível, tá ligado? Lógico, ninguém tem a obrigação de saber falar todas as línguas, mas falar desse jeito, como se não estivesse se importando muito, me incomoda um pouco. Ainda que eu esteja reagindo ao vídeo do próprio, e eu espero que ele não me dê strike. Because the point is, she's from a different region that has Spanish as main language, which till now we had nothing, but obviously that's going to Pokémon Scarlet and Violet. Tá, ele diz que ela então, por isso, é de uma outra região, falar esse espanhol, e que seria agora, que a gente sabe, a região de Scarlet Violet. Whatever region is in that game, that's most likely where this lady comes from. And even if you didn't believe the development stuff I mentioned earlier, at least this girl proves that since Ultra Sun Ultra Moon, Pokémon Scarlet and Pokémon Violet have indeed been foreshadowed. Now, Raph did bring up a... Tá bom, de novo batendo nessa tecla de que há pistas de Scarlet Violet, que o desenvolvimento começou agora. A good point way back when, around the same time that Arceus and I made this video, that Ryuki could possibly be from the Spanish-based region as well. Agora tá falando que o Ryuki pode ser dessa região de Scarlet Violet. Era um personagem meio fora dos padrões de Sun Moon e Ultra Sun e Ultra Moon, né? Nunca entendi 100% esse personagem, mas ele, segundo ele, poderia vir dessa região baseada na Espanha. Não sei se é só por causa das cores ali do uniforme, mas vamos ver o que é. This is because the girl was in Ultra Sun and Ultra Moon who speaks Spanish, and Ryuki is a character that we just don't know where he's from. Even now, to this day, we still don't know where... Tá, ele fala que é porque o Ryuki é de um lugar que a gente não sabe até onde é, qual seria a região de origem do Ryuki. Ryuki came from, and he plays a guitar, which is an instrument that's, you know, very prominent in Spain. Ah, não sei. Ele fala que ele toca violão, que é um instrumento muito tocado na Espanha. Violão é tocado em todo o país do mundo, né, mano? Não sei se eu concordo muito com essa parte aqui não, mas tudo bem. Now, at that point in time, it didn't seem like it was enough for him to say that Ryuki could be from a Spanish-based region. But now that the Coney Coney girl is still there and her Spanish is still valid and that we still don't know where Ryuki's from, I kinda dig it. É, ele meio que conectou aquela garota que fala espanhol, e ela sim faz mais sentido ser de uma região espanhola, com ele ser também. Aí eu já acho que ele se perdeu um pouquinho, deu uma forçada, mas tudo bem, tá tranquilo. Might be from Spain, Teorias, we né? have no idea. And while it's not Gen 7, it is still older, so I'm gonna mention it in the Gen 7 slot. In Pokemon X and Y in the Korei train station, there is mention that it connects somewhere far off, wherever, and the southern part of Kalos once again connects to Spain and Portugal by extension, right? And since Masuda was there exploring southern France, and you still don't have any connection to this Korei train station, and we are now getting Spanish-based games, and there are so many Spanish-based hints, just makes you think, bro. Aqui eu acho que ele foi um pouco repetitivo só, né? Falando de novo da possível conexão dessa área sul de Kalos que a gente não explorou com essa nova região, mas tudo bem. Acho que isso aqui faz mais sentido. Just makes you think, maybe we'll be getting Kalos and this Spanish-based region together. Irrespective of what, even if we don't get to go to the Kalos region in these games in Scarlet and Violet, I'm pretty sure the Korei train station connects to
this region in Scarlet and Violet just because of the real world counterpart. Tá, ele fala daquela estação de trem ali, né, que ele mostrou. Então ele fala que mesmo que a gente não vá até Kalos, ele teoriza que aquela estação conectaria com essa região. Não dá pra saber. The final bit of Gen 7 stuff is Ash from The Power of Us. In The Power of Us, Ash did in fact have his collar was red and yellow, which is obviously the colors of the Spanish flag. It's pretty much the exact same design of the modern flag anyways. And when people saw this, they were... Ele tá falando que a última pista que ele tirou da sétima geração é esse colarinho do Ash, mas é de um dos filmes, acho que é do filme do Ho-Oh, que tem as cores da bandeira da Espanha. Não sei se é uma prova muito cabal, mas era de fato cores esquisitas, né? Não sei. Losing their mind because like, bro, this has to be a Spain-based region in Generation 8, but no, it didn't turn out to be the case, but who knows, maybe Ash's Power of Us design still Power of Us mesmo. holds merit for Scarlet and Violet. Hard to say. Maybe we'll know when Pokemon Journeys ends and hopefully Ash gets his design back. We'll see. But all of that was old information. Now what I'm about to present to you is entirely new information, okay? Let's start off with Sword and Shield and the hint that Sword and Shield gave. Tá, ele disse que essas são informações todas antigas, provavelmente ele abordou naquele outro vídeo que ele falou no início, e agora ele vai para informações que ele coletou e são novas. Essas vêm de Sword and Shield, vamos ver. For a Spanish-based region. The biggest one was that right before you reach Stow-Inside City, there is a challenger or a backpacker named Diane, who if you face her and defeat her, she will actually once again start speaking in Spanish. When you beat her, she'll say... Tá, ele diz que a maior pista é essa NPC aqui, que começa a falar em espanhol, e ela fala muy dramático, fantástico. Ok, ela de fato fala espanhol. Muy dramatico, fantastico. I need my Dora Explorer. I need my Dora the Explorer, man. I can't do this. I really can't. Muy fantastico, dramatico. Yeah, there. And she actually claims that she's from far away, E ela fala que é de longe, ó. Eu vim de um lugar muito longe pra assistir, né, a liga de Galar, o desafio do ginásio e tal. Eu amaria ter a oportunidade And if it was a region that we've already known about, she likely de batalhar com líderes de ginásio, ou de fazer parte do desafio do ginásio. So, yeah, again, Sword and Shield hinting towards Scarlet and Violet. Essa pista aqui que ele fala a gente já mencionou aqui no canal, né, que é essa parte de Sword and Shield de Galar que não pode ser acessada e tem laranjas e uvas ali naquele painel, como se o jogo estivesse dizendo que ali está representado algo que ainda está em desenvolvimento, né, que você não pode acessar. Uma clara referência à nona geração. Grapes. Now, if you're not aware, orange and grapes are a big deal in Scarlet and Violet. They're in like every single aspect of the trailer. And it goes crazy. Like, there's definitely something to them. Possibly they could be the legendaries. But here in Hotel Iona, I believe it's called, in Circhester, if you enter the left portion of the hotel, you'll see that the lobby has side rooms that are roped off from the access, and you can see the wallpaper be images of orange and grapes, which again are part of the trailer. So that's pretty huge. Moving on to BDSP. Tá, beleza. Agora ele vai pra pistas encontradas em Brilliant Diamond Shining Pearl. Vamos ver. We once again have the Van Gogh paintings, or what we claim to be the Van Gogh paintings. Essa aqui é uma pintura que eu já falei também no canal, que alguns diziam que era uma pintura de Van Gogh, outros diziam que era uma outra pintura, muito usada para teorias que apontavam a nona geração ser baseada na Itália. Vamos ver o que ele vai falar aqui. And everyone thought this is Italy, myself included. I'm not gonna lie about that. But these type of paint within Spain as well, any kind of European country to be honest, and you can make it a case for Spain or again any European country, so you might say this is whatever, and that's fine. Ele fala que esse tipo de pintura pode ser conectado à Espanha, mas também a qualquer país da Europa, então é meio uma pista meio descartável. Vamos ver o que ele vai complementar aqui. But definitely looking by the trailers, there are a lot more water bodies, or like water in cities. Let's say that, water in cities. And that definitely like leads me to like think like, huh, maybe this was leading to that. But ele fala aqui que no trailer de Scarlet Violet a gente vê água, né, corpos de água, lagos, rios e tal, em cidades, e isso meio que conectaria com aquela pintura. Deu uma forçada, mas ele vai complementar com alguma coisa. The one other thing that I thought was super strange was if you talk to Masuda in BDSP, he starts off by saying ciao. Tá, ele diz que quando a gente fala com o Masuda em BDSP, ele começa a conversa falando tchau, que é italiano. Right?
And you look at this and you immediately think Italy, because ciao is ciao. Am I saying that right? I'm like traumatized with my Spanish pronunciation. I'm not even like, ugh. You assume it's Italy because it's ciao. But if you, I tried looking this up, okay? I tried looking up any Spanish-related things to ciao, and it seems that people in Spain also say ciao, but it's spelled differently. C-H-A-O is how they say it, but it's the exact same pronunciation, exact same meaning. Tá, calma, ele tá falando que na Espanha também se fala tchau, mas não com I, com H, que significa tchau, né? Seria o tchau igual ao nosso tchau, seria bye, né? Tchau. Não sabia disso não, interessante. Meaning hello, goodbye kind of thing. And if you go back to the article from 2014 where Masuda was talking about his wonderful experience in Spain, how does he end off every single one of his like goodbyes? Ciao. Isso é quente, hein? Isso é bem quente. Ele agora fez essa conexão voltando pro blog lá do Masuda que ele apresentou no início do vídeo, e quando ele viajava ou quando ele fazia uns posts, ele terminava esse texto falando esse tchau espanhol. E aqui tem justamente um texto no blog do Masuda falando sobre quando ele foi na Espanha e terminando justamente com o tchau. Interessante, mano. Ciao. He said like 3 times. Bro, ciao. It was, I think he said it twice. Regardless, ciao. When I saw this, I was like, oh my god. I legit had to do like a quick Google search and I would have figured it out, but nah. I goofed there, but I'm not goofing now. Man said ciao, IRL, man said ciao in the game. This was a hint. I'm pretty sure the reason why they got the ciao thing wrong, it might have been a local mistranslation. Maybe they didn't know how to spell it. It's pronounced the same way, which is why I don't blame them, right? C-I-A-O. Tá, ele tá falando exatamente isso, né? Que o tchau do jogo é uma referência ao tchau da Espanha, que foi citado pelo Masuda escrevendo tchau no final das mensagens no blog dele. E que a diferença no tchau, né? No jogo tem I, então é um tchau italiano. Pode ter sido algum erro de tradução ou algo assim. O-C-H-A-O. It's the exact same pronunciation. How would they know unless they were specifically told that there's going to be another region in Spain coming up, but you can't risk that with the translators because then the translators could leak information. So, ele fala aqui que você não pode falar isso para os tradutores, né? Porque senão os tradutores poderiam vazar esse tipo de informação. E aí por isso que pode ter acontecido essa tradução equivocada para um tchau italiano. I don't blame them whatsoever, but this one was crazy. And I, like, dang it. I can't help but laugh. Hey, it's me, 2 a.m. Hybrid once again. The hero found out was that the flowers that are near Twin Leaf Town's exit to Route 201 are different in color. They're no longer the color they were in the DS games. They are now scarlet and violet colored flowers. Tá bom, ele tá falando que essas flores aqui em BDSP têm cores diferentes das cores que tinham nos jogos originais, né, do Diamond Pearl. E agora as cores fazem referência a Scarlet Violet, né, uma cor mais rubra e uma cor mais violeta, mais roxa. Yeah, I don't think that's a coincidence. Okay, there's one more thing I was looking for and I just remembered. When Shigeru Omori and Junichi Masuda were in Portugal, they mentioned that they wanted to make a rooster Pokemon, it seems. This should technically be in the IRL section of the video, but I've already edited them. Agora ele tá falando sobre a vez que o Masuda e o Omori foram até Portugal, né? Falando que eles queriam fazer um Pokémon inspirado no Galo de Barcelos, que é um dos símbolos do país. A bit, my bad. But this is coming from the Twitter account Poké Portuga. I'm so sorry. And it seems as if they also have the old interviews from Omori and Masuda in 2016 as well. So when that unravels, hopefully they can find the 2017 sightings as well. That's what I'm hoping for. This may not... Ele não fez exatamente uma conexão de Portugal com a Península Ibérica, com o jogo, mas tudo bem. ...serve as evidence per se, but I'm gonna mention it anyways. In Legends Arceus, I think every other region is mentioned in one way, shape, or form. Kalos is not mentioned whatsoever. I'm assuming Garrick is indeed Wulfric's ancestor. I think that's almost a given. But Kalos is still not mentioned, and that's interesting because Kalos does exist as a region. We know that since AZ exists and all. Tá bom, ele diz que em Legends todas as regiões são citadas nominalmente, praticamente, né? Mas que Kalos não. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Kalos does exist as a region. We know that. Ele fala que Kalos já existia nessa época como uma região, né? Por causa da história do AZ e tal. But yeah, there's no mention of the Kalos region whatsoever.
So that's quite strange. As every other region's mentioned, why would that be the case? And this is, again, might not hint towards Spain, but if Southern Kalos is a part of Scarlet and Violet, I'm just saying, maybe, who knows? That's why this isn't evidence, but I'm just going to mention it anyways. Não faz sentido não citar Kalos e isso se tornar uma evidência, uma pista de ter conexão com Scarlet e Violet, mas tudo bem. Alright. Gotta give a shout out to Lox and his mythical Pokemon theory, like the theory that basically says that the mythical Pokemon of a previous generation will sort of foreshadow the next upcoming generation. And aqui ele tá falando sobre uma teoria do Loxtin-Noggin, falando que os Pokémon míticos de uma geração meio que são um teaserzinho, né? Uma prévia da próxima geração. Vamos ver. And I kind of agree with this theory. At least Volcanion into Gen 7, Magearna into Gen 8, and now I guess Zarude into Gen 9. It fits well because Spain is the only place in Europe that has monkeys. That's quite interesting to me. I thought monkeys would be more common than that, but no. Tá, ele fala aqui sobre o Zarude, né, que a gente imaginava que o Zarude podia ser uma pista da Índia, mas que na verdade se torna uma pista da Espanha, porque a Espanha é o único país na Europa que tem macacos. Spain is the Eu confesso que eu não tenho a certeza disso, mas deve ser. the only place in Europe that has monkeys, so that's kind of cool. Yeah, I know the guy kept saying India, and there was a lot of evidence pointing towards India, to be fair, and he was wrong about India, but I still think his theory holds up. It might not be what he was trying to go for, but it still works. Like, it really does. Yeah, so Zarude, another hint towards Scarlet and Violet. I'm gonna say it right there. Now there is... Ok, ele fala então que o Zarude é mais uma pista, de que a teoria dos míticos continua funcionando. Eu fiz um vídeo sobre as teorias dos iniciais, né, que eu acho que pode continuar funcionando, mesmo todo mundo já descartando porque o inicial de fogo é um crocodilo. Acho que eventualmente pode se tornar algum signo do zodíaco chinês. Mas tudo isso somos nós fãs, né, tentando fazer algum tipo de conexão para prever coisas do futuro. Se tá certo, se não tá certo, na verdade, pouco importa. One more point that we made in All Mighty Arceus' channel about Oricorio and how that kind of hints towards Spain, but I don't want to mention that here. It would be more fun if you guys go check it out there. So, tá bom, ele falou também sobre essa Oricorio, se eu não me engano é o estilo baile, posso estar enganado, que seria alguma referência àquelas danças típicas espanholas. Pode ser, mas pode não ser, né? Porque tem outros estilos, então o pompom poderia ser um estilo, sei lá, uma referência aos Estados Unidos, o senso ao Japão, não sei, isso faz muito sentido, mas tudo bem. We got 2014 out of the way. How come we have not mentioned 2008 yet? I said at the beginning of the video. Agora ele vai dizer essas pistas aí que existem desde 2008, por enquanto ele parou em 2014, vamos ver. 2008. How is this possible? Let me tell you. We all know that Pokemon likes to trademark a bunch of different titles. They did this with Pokemon Stars, Pokemon Gray, Pokemon Z. Ele tá falando aqui que Pokémon adora registrar várias marcas, né? Pokémon Stars, Gray, Pokémon Z, que nunca existiram. But they often do with a bunch of random names as well, such as Pokemon Turquoise, Pokemon Brown, Pokemon, I believe they did Crimson. They did a bunch of different... Ele fala também que eles registram outros nomes aleatórios, Brown, Crimson e tal. But among that, two of the names that they trademarked in 2008 were Pokemon Scarlet and Pokemon Violet. E ele diz aqui que dois desses vários nomes registrados foram Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Ok. É interessante ver isso, né? Mas era meio lógico que esses nomes estariam registrados em algum momento da história. Tudo bem que é legal ver que isso foi registrado em 2008, mas... enfim. Now, the names were trademarked then, so maybe they weren't working on the game since then, but they did. É, isso que eu ia dizer. Ele fala que mesmo que os nomes estivessem registrados desde então, não quer dizer que eles estavam já trabalhando nos jogos, né? Como ele mesmo disse, vários nomes são registrados e não quer dizer que aqueles jogos já estão em desenvolvimento. Definitely may have had something in mind. Mas tá dizendo que definitivamente eles tinham alguma coisa em mente. Não sei se dá pra dizer isso, mas tudo bem. They trademarked all the way then. I'm pretty sure they had something in mind, and at the very least, Junichi Masuda was there in 2014. So they've been working on these games or have had ideas for them since 2014. And I guess it's been a slow build up since then. And if you still think these games are rushed, Masuda and a bunch of other big names, as far as I'm aware, did not work on Legends Arceus. It was the Ultra Sun and Ultra Moon team. Pretty much. Tá, ele diz agora que se você acha que esses jogos foram rushados, Masuda e vários outros nomes fortes da Game Freak não trabalharam em Legends, então ele meio que dá a entender que eles estariam trabalhando nesse outro projeto, né, Scarlet Violet, pra provar que isso não foi rushado. Or like the main guy that worked on Ultra Sun and Ultra Moon
he worked on Legends Arceus, and it was a similar team. All the big names are here for Generation 9, for Pokemon Scarlet and Violet. So even if you don't think, for whatever reason, after all the points I mentioned, even if you don't think that they've been working on this since 2014, they at the very least were working on this side by side with Legends Arceus with 2 different development teams. Tá, ele encerra dizendo que mesmo que você não acredite no que ele disse, né, nas pistas que ele mostra de que Scarlet e Violet estão sendo trabalhados desde pelo menos 2014, de que pelo menos são equipes diferentes que desenvolveram esses jogos e Legends. Eu já falei isso aqui no canal, né, já falei em live também. A Game Freak foi subdividida em equipes e a equipe principal não foi a equipe que desenvolveu Legends. E o último jogo antes de Legends, que foi BDSP, foi terceirizado. Foi feito pela Yuka, mas a equipe principal da Game Freak estaria livre há alguns anos já para trabalhar em Scarlet Violet. Desde 2014 acho difícil, mas eu concordo com ele nesse ponto. So I don't think these games are rushed whatsoever. I think they've taken their time with them, and this is a big one. The fact that it's been hinted at for so long and it's like this, huge, absolutely huge, and I cannot wait. Beleza, ele encerra aqui e eu acho que o mais legal que ele fala aqui na real é com certeza a conexão lá do tchau do Masuda com jogos, com o que ele escrevia e essa possibilidade da conexão com a parte sul, né, com o trecho sul de Kalos. Se numa DLC de Scarlet Violet a gente fosse até Kalos para visitar essa parte que a gente não conhecia, seria interessante. Agora, por que esse trecho não estaria em XY? Então é mais provável na minha cabeça que eles adicionem esse trecho da França a essa nova região, do que chamar esse trecho de uma Kalos que a gente não conheceu em XY. Vamos ver, mas aí a gente aumentaria essa região para inspiração em 3 países, Portugal, Espanha e sul da França. Difícil, mas achei interessante. De qualquer jeito, o vídeo é muito interessante, é um vídeo que com certeza eu teria feito, ainda que muita gente ficasse falando, isso é forçado, isso é forçado. Até eu falei isso um pouquinho, mas não vou falar mais isso porque eu faria muito esse vídeo e receberia muito esse tipo de comentário, porque eu sei que tem uma galera que não gosta muito dessas teorias e fica meio, tá forçando a barra. Enfim, esse é o vídeo do Hybrid Hero, vou deixar o link na descrição, sigam ele, caso vocês tenham alguma familiaridade com o inglês, dá até pra botar legendinha e entender boa parte do conteúdo, beleza? É isso, não esquece o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos e vamos aguardar novidades sobre a 9ª geração da franquia, que não tem nem nome, eu tô com dificuldade disso, eu preciso de um nome pra essa região logo. É isso, não tá mais. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre, e até a próxima.